Estamos ao vivo aí, alguns minutinhos de atraso, mas estamos no ar aí, certo? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Guilherme, sou personal trainer e eu ajudo pessoas a conquistarem 1 ano de emagrecimento e definição em 3 meses de treino, seja treinando na academia ou treinando em casa também, né? Adaptando um treino de academia para dentro de casa, ok? Live de hoje, quais as diferenças aí nos treinos e na alimentação de quem está buscando um emagrecimento para quem está buscando um ganho de massa magra, massa muscular, tá? Quais as diferenças? O que precisa mudar no treino de uma pessoa que está querendo construir músculo para uma pessoa que está querendo emagrecer? Na alimentação, o que muda? A parte de aeróbico, que constitui o treino também, né? O que eu devo fazer se eu quero emagrecer ou se eu quero focar em ganho de massa muscular, enfim. Isso é uma dúvida muito comum, né? E é importante a gente entender isso aí, porque, pensa comigo, muitas pessoas têm a ideia de que, eu quero construir massa magra, massa muscular. Ou seja, a pessoa visualiza o resultado final, né? Que é um corpo com mais massa magra, mais massa muscular, e aí vai do teu objetivo, né? Tem gente que quer muito mais massa muscular, tem gente que quer um pouquinho, o corpo mais torneado, ok? Então a pessoa, por ser leiga, ela visualiza lá no final, a chegada, e ela começa a tomar atitudes erradas iniciais ali, que não vai fazer com que ela consiga chegar naquele resultado. Por exemplo, e antes de eu dar as principais diferenças, eu quero que tu entenda isso, porque isso é muito importante. É comum da pessoa achar que, não, Guilherme, eu quero construir, meu objetivo é construir massa muscular. Mas a pessoa tem aquela gordurinha na pochete, ela tem aquela gordurinha no culote, a parte interna da coxa está flácida. E ela associa que, não, beleza, eu quero um corpo com mais massa magra, mais massa muscular, mas isso aqui está me incomodando, essa pochetezinha. Eu nem sou gorda ou gordo, mas tem umas gordurinhas localizadas em algumas partes do corpo. E aí, a pessoa na ilusão de que estou visualizando o resultado que eu quero final, é construção de massa magra, porque eu quero um corpo mais torneado. Mas daí ela começa a tomar atitudes erradas iniciais com relação a treino e alimentação, principalmente, que vai fazer com que os resultados iniciais dela sejam indesejáveis, ou seja, não é o que a pessoa quer. Certo? Por exemplo, deixa eu tentar te explicar isso de uma maneira um pouco mais clara. Para emagrecimento, o emagrecimento está ligado ao quê? A uma perda de peso, sim. Só que não é peso por peso na balança, é uma perda de gordura, tá? Perda de gordura. Isso é um emagrecimento. E muitas pessoas têm um receio até da palavra emagrecimento, porque elas acham que o emagrecimento está ligado a pessoa perder 10 quilos. Ficar toda magrela. Meu Deus, Guilherme, não, eu só tenho uma pochete, eu não quero emagrecer. Eu só tenho uma pochetezinha, um culotezinho. Ou os homens, no caso, Guilherme, eu só tenho uma pochetezinha aí, cara, e, barriguinha. E eu não quero emagrecer, eu quero construir massa muscular. Só que a pessoa quer se livrar dessa pochete. Então, o emagrecimento, gente, não é perder 10, 15 quilos. Tem pessoas que precisam, de fato, porque estão com muita gordura no corpo. Mas se tu tem ali um pouquinho de gordurinha localizada e tu quer se livrar disso, isso é um emagrecimento. Perder a gordura, tá? Então, se tu tem a pochete, o culote, como eu disse, né? Perder gordura, que são nada mais nomes dados a gorduras localizadas aí, isso é um emagrecimento, tá? E isso é muito importante, porque pensa comigo, como eu estava falando, isso tá te incomodando, a pochete, o culote tá te incomodando. E aí tu tem esse receio do emagrecimento, achando que vai ficar magrão ou magrona, né? Magrelona, vai perder minha coxa, vou perder. Só que daí tu vai lá e adota, não, eu quero construir massa muscular. Daí tu começa uma dieta e os treinos para construir massa muscular. Só que isso aqui não some, muitas vezes, e pode até aumentar, tá? Então é importante entender isso, porque o emagrecimento é perder gordura. Isso aqui, na verdade, perder peso é uma coisa que tu tem que descartar do teu vocabulário, da tua cabeça.
Porque isso faz tu ficar muito focado nisso aqui, ó. Na balança. E essa amiguinha aqui vira uma bela de uma inimiga nesse processo. Porque tu se baseia na balança, e aí tu adota estratégias erradas que na balança, beleza, o peso tá caindo, só que é um peso ruim, que muitas vezes não é nem gordura. Vocês têm que entender que tem como a pessoa perder peso e não emagrecer. Como assim, Guilherme? A pessoa perde peso porque ela perde músculo, ela perde outras coisas que não são gordura. Gordura, às vezes, bem pouquinho. Entre, sei lá, 5 quilos que a pessoa perdeu na balança, nem 1 quilo direito é de gordura. E, cara, perder massa muscular é péssimo para o teu emagrecimento consistente, aí, que seja um emagrecimento mês a mês. Porque um corpo com menos músculo é um corpo menos ativo, que queima menos calorias, porque o metabolismo vai desacelerando. Enfim, tá? Então, não foca em perder peso, foca em perder gordura, ou seja, emagrecer, tá? Dito isso, para o ganho de massa muscular, acontecer é o quê? É uma construção de músculos, óbvio, né? Hipertrofia, é um ganho de massa magra, massa muscular, certo? Para te entrar nesse processo, tu precisa estar com o teu percentual de gordura um pouco mais baixo. Porque é muito comum e é até esperado que aconteça um ganho de gordura. Estatisticamente, é normal tu ganhar a cada 1 quilo de músculo uma média de 300 gramas de gordura. Sim, não que isso é uma regra que vai acontecer. Isso não existe, tá? A gente está lidando com o corpo, cada corpo pode responder de uma maneira diferente. Mas, estatisticamente falando, a cada 1 quilo de músculo, tu ganha umas 300 gramas de gordura, tá? E aí pensa comigo, se tu tá com a pochetezinha, tu tá com o culote, tá com aquela gordura que te incomoda, e aí tu entra em umas estratégias de alimentação, e eu já vou falar as diferenças da alimentação e treino, focados em ganho de massa muscular, tu começa até a ganhar gordura nesses pontos que estão te incomodando. Beleza, até talvez ganha músculo, porque tá numa dieta ali diferente, uma estratégia ali diferente para ganho de massa muscular, mas está ganhando gordura. Então é interessante que tu esteja com o percentual de gordura mais baixo, tá? Para te começar um processo de ganho de massa muscular. Ah, Guilherme, mas, não tem como eu construir massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Maravilha, né? Isso aí é o que todo mundo quer. Isso aí é o melhor dos dois mundos, né? E ó, tem sim. É muito comum de acontecer até nas fases iniciais que a pessoa começa a treinar. E principalmente, né? Quando a pessoa tem treinos bem feitos e bem executados por ela, com uma dieta que está bem alinhada, aí é possível a pessoa construir músculo e perder gordura. Porém, tu precisa priorizar um. Isso aqui é sobre priorizar. Tu tem que começar esse processo de resultado que tu está querendo, seja de emagrecer ou perder gordura ou construir massa muscular, tu tem que começar já na rota certa. Então, nada impede de que uma pessoa que alinhou ali para um emagrecimento, ela ganhe massa muscular. Isso acontece. Se ela estiver andando na linha com a estratégia bem montada, acontece. Só que não é de uma maneira expressiva, tá? Isso é praticamente impossível. A pessoa que está numa alimentação e nos treinos focados em emagrecimento, construir mais massa muscular do que ela está emagrecendo. Não. Então, tu precisa priorizar. Por quê? Porque depois que tu priorizou, por exemplo, eliminou a pochetezinha, o culote, aquelas coisinhas chatas ali que estão incomodando, e até construiu nesse processo, ou pelo menos manteve a tua massa muscular, porque tem gente que perde, né? Como eu estava falando, do perder peso, perde massa muscular, que é péssimo, porque depois só dificulta a estética, né? Aparecer a estética do corpo que a pessoa tanto quer, enfim. Então, depois que tu chegou ali numa definiçãozinha, tu tirou aquelas gordurinhas chatas, tu alinha para um ganho de massa muscular de uma maneira limpa, que daí tu tá com um percentual de gordura baixo, e aí tu começa a mudar a estratégia para construir, focar de uma maneira mais expressiva a construção de massa muscular. Esse é o processo natural, tá? Esse é o processo natural da coisa. Tanto que se
né? Se tu acompanha às vezes atletas de fisiculturismo, as mulheres, os homens, eles entram num período fora de competição que eles ganham peso. Eles perdem um pouco da qualidade muscular, alguns perdem até bastante, ficam mais gordinhos mesmo, porque é um processo que eles estão construindo músculo, tá? E depois eles secam. Então é um ganha e perde, ok? Pegando um caso extremo, né, de pessoas que vivem para isso, pessoas que vivem para isso e estão focadas em construir um corpaço mesmo, né? Então, só para te entender, que esse, para nós também, é esse o caminho. Só que, claro, a gente vai, né, com o pé menos no acelerador, a gente vai mais de leve. Eu só quero que tu entenda que se eu quero perder gordura, eu preciso alinhar a estratégia para cá. Se eu quero ganhar massa muscular, estratégia para cá. Eu preciso priorizar, tá? Porque gordura não se transforma em músculo, tá? Gordura é eliminada. Músculo é construído ali do zero, digamos, ok? Não existe essa de transformar a gordura, seria uma beleza, devia ter uma pílula, né? Quem inventasse ia ser com certeza o cara mais rico do mundo, né? Mas a gente sabe que não existe. Se tu não sabia, agora tu tá sabendo, ok? Então, tem como conseguir os dois ao mesmo tempo? Tem, mas tu precisa priorizar um para ter aquele resultado que tu tá querendo inicial, que tá te incomodando mais, seja o culote, a pânceps, né, a pochetezinha, ou seja ganhar volume nas coxas, ganhar peitoral, braço, coxas, panturrilha, enfim, para ter esse resultado que tu tá desejando de uma maneira mais expressiva. Show de bola? Beleza? Ok, então, o que eu preciso agora? Deixa eu molhar as minhas palavras. Rafa vai ver, a Rafa tá de olho aí, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, tá? Alguma coisa do tipo ali, que seja pertinente, de preferência, né, jovens? Ao conteúdo, eu vou estar respondendo no final, tá? Então, ó, dito isso, entendemos isso, né? Como eu disse, é importante, porque senão a pessoa já começa um processo, a pessoa começa... Não, eu coloquei de propósito aqui. A pessoa começa um processo já errado. E o resultado não acontece, a pessoa começa, às vezes, quer perder pochete, coisa, a pessoa começa a engordar, porque ela já está visualizando o resultado final, né? Então é um processo de focar em um, para depois focar em outro, e assim por diante, tá? Para te chegar num corpo mais definido, né? De uma maneira mais rápida e mais desejável, né? Porque o que importa não é olhar para a balança, é olhar para o espelho e ver, opa, tô gostando do que eu tô vendo. Número, foda-se o número da balança. Claro que eu sei que muitas mulheres, principalmente, têm uma sina, né? E de fato, às vezes a pessoa tem muita gordura, ela vai diminuir o número na balança. Mas não é parâmetro. Porque a gente quer construir massa magra e massa muscular nesse processo de emagrecimento, por exemplo, também, tá? Dito isso, vamos lá então, as diferenças, tá? Quando a gente fala de treino, né? Musculação, gente. Guilherme, mas não pode ser crossfit? Quer que seja crossfit? Pode ser crossfit, mas essa amiguinha aqui, a musculação, é o que tem maior potencial para modelar o corpo como tu quer. CrossFit é esporte, não é feito para modelar o corpo, por mais que a pessoa emagrece, até constrói massa magra, mas não é a modalidade, o esporte ali para te modelar o teu corpo, tá ok? Não é. Cabe a mim aqui trazer isso à tona, porque eu sei que vocês dizem, Guilherme, é funcional, musculação é o melhor caminho. Guilherme, tu fala isso porque tu treina. Não, eu falo isso porque se não fosse... Eu falo isso porque tu treina, não, porque tu trabalha com isso, né? Se não fosse, eu falaria numa boa. Como eu disse, emagrecimento acontece também na pessoa fazendo um aeróbico. Até pode acontecer. Mas a pessoa não vai chegar no corpo que ela quer. Porque ela só vai estar perdendo peso. Se focar em aeróbico. Não estou dizendo que o aeróbico, eu vou falar já sobre aeróbico também. O aeróbico é interessante sim, ajudar a auxiliar nesse processo. Assim como o CrossFit, por exemplo. Também vai ter um resultado. Só que a musculação é quem vai modelar o teu corpo. Se não fosse assim, fisiculturista faria crossfit, faria funcional, faria zumba, faria
aula de jump, mas não, eles fazem musculação, porque é a musculação que vai em cada parte que tu quer modelar e mudar, tá ok? Então, treino. Qual a diferença, Guilherme, se eu quero focar em emagrecimento, então, no meu treino? Existe exercício para emagrecer e exercício para ganhar massa muscular? Ó, todos os exercícios, eles, né, quando a gente fala de musculação ali, eles estão ligados à parte muscular. Mas isso não quer dizer que é só para quem quer ganhar massa magra, massa muscular. Não. É um treinamento de força que está ligado também à perda de gordura. Certo? Treinamento de força. Dito isso, as principais diferenças aqui que eu quero falar é o seguinte: não existe exercício para emagrecer ou exercício para ganhar. Existem alguns exercícios que podem potencializar isso, tá ok? Potencializam. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu preciso priorizar exercícios multiarticulares, que são exercícios que vão estar trabalhando mais de um músculo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui um desenvolvimento. O desenvolvimento aqui, ó. Eu tenho um trabalho principal de ombro, deltoide, mas eu tenho também um tríceps. Quando eu estendo o braço aqui, que eu estico, o tríceps trabalha. Certo? Isso são músculos que estão participando diretamente no movimento, para realizar o movimento. Nem estou falando de outros, né, que praticamente ficam ali estabilizando, se eu estou fazendo um desenvolvimento em pé, por exemplo, enfim. Mas eu estou falando de músculos ativamente ali, que estão realizando o movimento. Ombro, tríceps. Agachamento, clássico. Agachamento. Quadríceps, parte da frente da coxa principalmente. Tem uma ação também de posteriores, mas menor. E glúteo. É um exercício bem intenso, né? Tanto que é um exercício que a gente fica muito mais ofegante do que se a gente fizer uma cadeira adutora, por exemplo. Aquela cadeirinha, jogar a cadeirinha de jogar as pernas para dentro, para a parte interna da coxa, né? Os adutores. Um exercício mais isoladinho, só tem um adutor. Isso é um exercício que tem uma capacidade menor de gastar energia, gastar calorias. Então tu precisa priorizar exercícios multiarticulares no teu treino. Isso não quer dizer que tu não pode ter no meio do teu treino lá uma rosca direta, que é um exercício mais específicozinho, não te cansa tanto, tem um músculo pequeno só sendo exigido, que é o bíceps, tá? Só que eu canso de ver a pessoa nitidamente, né? Quer emagrecer, dá pra ver no corpo que ela quer emagrecer e ela tá lá fazendo um negócio isolado. Tu não vê um semblante de cansaço, aí vai para um outro exercício que também é isolado, ou seja, tá aproveitando muito mal o tempo dela e a energia. Porque tá fazendo exercícios que têm um poder muito pequeno de ajudar nesse emagrecimento, gasto calórico muito baixo. Eu posso sim, como eu estava falando, adicionar um bíceps, mas dentro de uma estratégia que eu vou ter um gasto calórico maior, sei lá, seja combinando com outro exercício, ou enfim, existem vários métodos para isso, tá? Então eu preciso priorizar exercícios multiarticulares no treino, se eu quero potencializar um emagrecimento. E a parte do aeróbico, Guilherme. Aeróbico, de preferência, de alta intensidade. E quando eu falo alta intensidade, é na tua alta intensidade. Não se preocupa se tu não consegue correr ainda. Que seja o trote, que seja uma caminhada mais acelerada. Mas um aeróbico que vai ser num curto espaço de tempo, que tu vai fazer, sei lá, de 7, 10, 15, 20, até no máximo 30 minutos. Porque se tu ficar 30 minutos fazendo um aeróbico de alta intensidade, é porque tu tem um baita de um condicionamento já. Ou seja, tu faz um aeróbico mais específico, que tem um poder maior de gasto calórico, de acelerar o teu metabolismo e ainda gastar calorias depois do próprio exercício, do aeróbico, quando tu já está indo para casa. O teu EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio, ele está em alta, teu corpo está ali ainda ofegante. Então é comprovado que várias horas depois de um aeróbico bem feito, com intensidade, e aí o aeróbico ele pode ser caminhada, seja na esteira, seja na bicicleta, seja na rua, seja fazendo parte superior com corda naval, tem várias formas de fazer exercícios aeróbicos, até com peso do corpo, com alguns exercícios mais específicos, tá? Que não vão trabalhar tanto assim a parte muscular, digamos, para não atrapalhar o treino de musculação.
já são, que dá pra fazer em casa inclusive, já são mais eficazes do que tu ficar uma passeadinha ali de 1 hora numa esteira, às vezes faz em jejum, porque viu que acha que tá na moda ali e acha que vai dar um resultado a mais. Ou seja, a pessoa faz uma coisa que ela não gosta, às vezes todos os dias, para ter o resultado que ela quer, só que o resultado não vem. Por quê? Porque nessa de fazer aeróbico demais, muitas vezes tu estressa o teu corpo a ponto de tá perdendo massa muscular, tu tá errando na dose de aeróbio, tá? Os meus alunos eu não recomendo fazer aeróbico de alta intensidade, por exemplo, todos os dias. Não faz parte do meu método. Não faz parte. É menos vezes, de 2, 3 vezes, depende da pessoa, depende do caso, a situação, o objetivo real de perda de gordura, se é um pouquinho, se é mais, enfim, tá? Então, não tem necessidade. A prioridade é esse cara aqui, ó, a musculação. A prioridade é aqui, mesmo que se tu julga que tu não quer ganhar massa magra, tu quer perder gordura. Guilherme, eu tenho muita gordura, Guilherme. Musculação. Treinamento de força. É o que vai te deixar no corpo que tu quer. Que tu vai olhar no espelho e vai gostar do que tá vendo, tá? Beleza. Dieta pro emagrecimento. Depois eu vou vir na parte de ganho de massa muscular, tá, gente? Dieta pro emagrecimento é feito o quê? Um déficit calórico. Tu precisa descobrir, com base na tua altura, no teu sexo, na frequência de treino que tu faz, na tua idade, vários fatores individualizados, ou seja, cada pessoa tem uma altura, uma idade, um sexo, né? Enfim. E com base nisso, uma frequência de treino, e com base nisso tu descobre quanto o teu corpo gasta e precisa de calorias para se manter sobrevivendo durante o dia a dia. A partir disso, tu precisa alinhar a tua alimentação com as calorias abaixo disso aí. E quando eu falo abaixo, não é para comer que nem passarinho, como muitos fazem. Porque quando a gente fala em déficit calórico, emagrecimento, a primeira coisa que vem na cabeça, eu tenho que fechar a boca, né? Depende. Tu tem que fechar a boca para coisas excessivas, sim. Para aquela beliscada o tempo todo, porque tu tá com fome e aí tu tá fazendo uma dieta tão fora da realidade, comendo muito pouco, que tu bate a fome antes da hora e tu começa a dar as beliscadinhas, só belisquei aqui, ali, aqui. E aí tu ferra todo o processo. Então tu precisa de um déficit calórico alinhado com esse teu gasto, para ficar um pouco abaixo, não é para ser uma coisa agressiva. O agressivo, que é passar fome, só vai fazer tu desistir mais cedo ou mais tarde, porque é insustentável. Tá? Guilherme, então não tem que fechar a boca, não tem que passar fome, não. Muitas pessoas, e eu falo isso por experiência própria com os meus alunos, se assustam quando eu entrego o cardápio, é essa dieta que tu vai seguir. Eles começam a colocar no prato e mandam mensagem, Guilherme, eu tô comendo muito mais do que eu tava comendo. Que bom, agradece então. Agora segue, não precisa ter medo, porque o resultado vai vir. E o resultado vem. Porque a pessoa começou a comer o que ela precisava. Ela nutriu realmente o corpo, ela não está desnutrindo o corpo com poucas calorias, ela está nutrindo, o que vai ajudar nesse processo de emagrecimento até construir massa magra. O melhor dos dois mundos, entende? Então tu precisa fazer um déficit calórico alinhado ali, né, com as tuas individualidades, cada pessoa tem uma necessidade energética, para conseguir potencializar esse emagrecimento, né? Seria bom se não precisasse fazer a dietinha, né? Mas são 3 pilares que constituem um resultado que a gente está querendo. Treino alinhado e treino de verdade. Alimentação, porque não tem músculo que cresce sem a quantidade de proteína suficiente, as calorias necessárias. Não existe planta que cresce sem adubo, certo? Então é a mesma coisa. E descanso adequado, que o descanso já está ligado ao quê? Aos treinos bem planejados, que vai permitir que o teu corpo descanse cada músculo treinado que tu tá tentando modelar, né? Tá buscando modelar, e que tu tenha um soninho ali previamente de qualidade, tá? Mas tendo um bom descanso, Guilherme, mas eu nem durmo tão bem assim. Jovem, eu também não, eu sou prova disso, viva disso também. Eu era para dormir pelo menos umas 7, 8 horas, que é o bom para mim. Mas eu não consigo, pelo fato de trabalho, coisa, eu sei, a rotina. A minha média é 6 horas, mas
Estou descansando o corpo e a musculatura também com base na divisão de treino e por aí diante. Então tu precisa desses 3 pilares, tá? Isso não é o tema da live hoje, mas é sempre bom lembrar, tá ok? Porque tem gente que acha, hoje mesmo na academia, ontem eu estava treinando perna, lá o leg do lado o leg que eu estava fazendo, do lado já tem as barras guiadas. E eu nem vou sempre no mesmo horário, tá? Hoje eu fui um pouco mais cedo do que ontem. E ontem quando eu estava treinando tinha uma menina, novinha assim, agachando no Smith lá e combinando com... Eu não lembro qual era o outro exercício, mas ela estava com o halter combinando. Hoje eu fui treinar, hoje era superiores, que eu treinei perna ontem. Eu fui em horário diferente. E adivinha o que eu vi? A mesma jovem fazendo a mesma coisa. Na ideia de que quanto mais treinar, melhor. A menina nova, que está caindo nesse conceito. Ou se alguém falou para ela, ou ela tirou, geralmente é da própria conclusão, né? Imagina, né? Isso que eu vou lá só para treinar e fechar minha carinha e fazer o que eu tenho que fazer lá em 1 hora no máximo, né? Ainda mais depois eu saí, tinha compromisso, fui em horário diferente. Agora imagina quantas pessoas, eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas fazem isso, muitas mulheres principalmente fazem isso. Imagina se eu ficasse lá sempre no mesmo horário observando as pessoas que treinam no mesmo horário. Eu ia pegar mais algumas pessoas fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, enfim, não é quanto mais treinar, é treinar sim, dando estímulo, ter o descanso adequado, porque senão o músculo não cresce, o emagrecimento não acontece. Fechou? Ganho de massa muscular. E aí tem muita gente que eu acredito que está curioso para saber, né? Ganho de massa muscular, Guilherme. Como é que o ganho de massa muscular, a diferença para o emagrecimento? Na parte da musculação, como a gente está priorizando crescer músculo, né? Tu pode sim fazer exercícios mais monoarticulares, ou seja, exercícios que tem mais apenas um músculo envolvido, tá? Tu pode ter prioridade desse tipo de exercício. É claro que tu vai fazer os multiarticulares também, porque senão tu não vai fazer supinos para peitoral, senão tu não vai fazer puxadas e remadas para costas, tu não vai fazer leg, agachamentos, vai ter também. Mas falando de exercício, tá? Eu tô falando só de exercício, não tô falando de métodos avançados, que existem alguns métodos que vão potencializar mais o gasto calórico, ou seja, tu gasta mais calorias em menos tempo. Já alguns outros métodos que estão ligados a aumento da carga para aumentar a força e tu conseguir exigir mais da musculatura também. Existem outras coisas no treino também, tá? Tô falando de exercício, basicamente, ok? Então, além de ter os exercícios multiarticulares, pro ganho de massa muscular, tu pode ter mais liberdade para fazer exercícios, né? Isolados de tríceps, de bíceps, tá? Enfim, deltoide, né? Então, porque a ideia não é gastar calorias no treino para a pessoa que está querendo focar ganho de massa muscular. E por que não é gastar calorias a proposta? Porque na dieta é uma dieta invertida com relação ao déficit calórico do emagrecimento. É uma dieta que está ligada ao superávit calórico. Tu identificou a quantidade de calorias lá, taxa metabólica basal, que tu precisa para sobreviver e para manter as tuas atividades. Beleza. Tu precisa consumir a mais. Porque, como eu disse, não existe planta que cresce sem adubo. E nesse exemplo, eu estou falando que planta é um músculo, tá, gente? Tá ok? Às vezes tem alguém aí que algumas pessoas que são uma faísca um pouco atrasada, que esse cara tá falando de planta, né? A pessoa chegou agora, planta eu estou querendo relacionar ao músculo. Então, eu preciso nutrir com as quantidades de proteínas, quantidade de carboidrato, de gordura boa que o meu corpo precisa para reconstruir esse músculo e deixar ele mais forte, acontecer a hipertrofia nesse descanso, enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou em casa, enquanto eu não estou treinando. Quando a gente treina, meus jovens, a gente incha a musculatura, mas isso não quer dizer que ele está crescendo e vai ficar assim. Quem nunca percebeu aí é porque ainda, né? Não percebeu ainda que desincha depois do treino? Eu acho que percebe, né? Dá um desânimo, né? A gente sempre gostaria de ficar com aquele inchaço durante o treino, né? Mas 1, 2 horas depois aquilo já vai começando, aquela sensação já vai murchando, né? Então, durante o treino acontece o quê? Um pump ali, que é uma irrigação de sangue, vai ali para a musculatura treinada, aquela região fica inchada, fica durinha, mas isso é só o estímulo dado ali. Isso sai depois. E se tu não tem uma alimentação que vai nutrir bem para deixar recuperar também esse
músculo, tu não gera o ganho de massa muscular, a hipertrofia. Tá ok? Aeróbico. Não necessariamente é preciso fazer. Claro que ele pode ser um auxiliar para controlar um pouco, que tu lembra que eu falei que tu precisa estar com gordura um pouco mais baixa nesse processo de ganho de massa muscular? Porque é normal e pode acontecer e não quero dizer que é de certeza que vai acontecer, mas a tendência é que tu tá consumindo mais calorias, tu tá numa dieta em superávit calórico, tu tá consumindo mais calorias do que tu gasta, certo? É o inverso do emagrecimento. Então é normal tu construir não, né? Porque construir gordura ia ser sacanagem, né? Mas ganhar um pouco de gordura, a maledeta, ela vem, né? Como eu disse, aproximadamente 300 gramas de gordura a cada 1 quilo de músculo. Aproximadamente, tá? Isso não é uma coisa exata. Fechou? Então, o aeróbico ele pode ser um auxiliar para manter esse controle da gordura ali, mas eu tenho que cuidar para não exceder a dose de aeróbico, porque senão eu estou atrapalhando o meu superávit calórico, e aí eu não nutro meu corpo e eu não cresço músculo, tá? Beleza? Então, as diferenças principais são essas, como eu disse, eu estou falando de exercício, né? Eu não entrei em questões de métodos avançados para potencializar um emagrecimento, né? Nem para potencializar uma construção de massa muscular. Existem vários métodos para adicionar nos treinos, né? Sim, dieta, eu falei da dieta, para emagrecimento, déficit calórico, mas não uma coisa que eu vou passar fome, não é para passar fome. Não precisa passar fome para emagrecer. A não ser que hoje tu tá comendo que nem um pedreiro, uma pedreira, né? Uma boia zona gigante, e aí, tu começa a alinhar o déficit calórico, aí tu vai sentir nos primeiros dias, primeiras semanas, óbvio, né? Diminui a comida. Mas daqui a pouquinho isso já estabiliza, porque teu corpo vai se acostumando. Tá ok? Déficit calórico, superávit calórico. Consumir mais do que eu gasto. Tá? Isso é uma regrinha básica que tem que acontecer. Fechou? E aeróbico, se for fazer de maneira mais intensa. E aí tem várias formas de intensificar na tua intensidade, tá? Como eu disse, não quer... Guilherme, eu não consigo correr, eu não consigo pedalar muito rápido, mas é o que tu conseguir para elevar o mais forte, mais alto possível ali o teu batimento cardíaco. É para não ficar naquela caminhadinha assim, que tu fica aqui pensando na vida, que não tem um esforço nenhum e tu fica 1 hora quando não precisava ficar esse tempo todo, tá ok? Então essas são as principais diferenças aí que vão potencializar um emagrecimento ou potencializar um ganho de massa muscular, certo? Isso tudo é importante. E ó, para quem chegou depois, assiste o início dessa live, tá? Porque, como eu disse, a pessoa já às vezes começa errado, porque ela visualiza o resultado final que ela quer, mas ela não entende que tem algumas coisas que precisam passar por um processo antes para perder talvez a pochetezinha, o culote. E aí a pessoa foca no ganho de massa muscular, mas isso aqui não diminui e às vezes até aumenta. E a pessoa, não tá dando resultado, Guilherme. Tá, só que tu tá tendo resultado com base no que tu alinhou de alimentação e treino. Tu quer ter o resultado que tu quer realmente, então tu precisa entender que é isso aqui que tem que fazer antes. Tá? Isso vai do objetivo de cada pessoa, né? Alguma coisa aí, Rafa? Como saber se estou perdendo gordura? Como saber se estou perdendo gordura? Ó, a melhor forma de tu descobrir isso é com fotos. Tira fotos, guarda pra ti, tá? E a cada 30 dias, não faz foto toda semana. A cada 30 dias, vai lá e tira foto, tá ok? Nem se pesa se não quiser, não tem necessidade. Se for se pesar, se pesa a cada 30 dias também. Porque essa de se pesar e aí o peso não está diminuindo, te faz se frustrar. E em 1, 2 semanas tu foi lá, se pesou, não viu o peso diminuindo, e aí tu se frustra, pensa, não estou emagrecendo. Quando na verdade o emagrecimento provavelmente está acontecendo, né? Só que tu está às vezes construindo músculo, é bem comum de acontecer às vezes no processo inicial, enfim. Tá? E aí na balança não acusa, tu acha que não está acontecendo, tu não tem outro parâmetro, o único parâmetro é a balança, e aí... tô me matando, tô fazendo dieta, tô treinando, hoje já me deu vontade de treinar, nem vou, já não tô tendo resultado, e começa. Então, foto é o principal parâmetro.
Outra coisa que tu pode acompanhar junto é fazer umas medidas das principais partes, de cintura, quadril, enfim, tá? Porque quando a gente perde gordura pro emagrecimento, tu perde medidas. Mesmo que o teu peso na balança ficar igual, se tu perder gordura e construir um músculo, tu vai perder medidas, sabe por quê? Porque 1 quilo, por exemplo, deixa eu pegar, nossa, vou pegar um exemplo bem escroto aqui, mas enfim, tá? Não é bem isso, tá, gente? Mas ó, 1 quilo de músculo, obviamente, né? Não é assim comprido, né? Mas ó, só pra te ter uma ideia do que eu quero falar. 1 quilo de músculo, 1 quilo de gordura. Ocupa mais espaço no corpo a gordura, tá? Então, em termos de proporção, a gordura... Ó, tem um pelo da Emily. Uns 3 pelos da Emily aqui. Em termos de proporção, a gordura ocupa mais espaço. Então, fazer as medidas também é outro parâmetro. Ver a roupa também, tudo isso, tá? Mas a foto, ela não engana, né? Não tem como a foto enganar. A medida ainda, às vezes, tu pode tirar errado, mas a foto, ela entrega, tá? E, claro, a balança é mais um parâmetro ali para te acompanhar, né? E tem a avaliação física, é claro. Mas se tu tiver alguém para fazer por ti uma avaliação com adipômetro, onde tu vai identificar o percentual de gordura, tu vai pegar, né, certinho. Tu não, a pessoa vai fazer, vai jogar no cálculo lá e ver quanto tu construiu de massa muscular e quanto tu tá perdendo de gordura. Esse é o principal, tá? Tem como emagrecer e preservar a massa muscular? Tem, com certeza. Com base nisso que eu falei. Que é o quê? Tu pode até construir massa muscular no processo de emagrecimento. Se tu tiver Guilherme, eu entendi que eu preciso priorizar o emagrecimento. Show de bola. Então tu vai alinhar pro déficit calórico sem agressividade. Tu vai botar o aeróbico, se for o caso, de uma maneira bem dosada, sem exagerar. E alinhar os treinos de musculação para ter treinos que vão gastar mais calorias, né? E... seguindo isso tudo certinho, é bem provável que tu construa também massa muscular. E se tu não construir, mas pelo menos tu vai preservar, tá? Esse é um emagrecimento sustentável e que vai te levar cada vez mais perto para um corpo que tu deseja. Quem nunca viu uma amiga ou já fez aquela dieta louca, o detox, de 1 a 2 semanas, e bora fazer isso, e a pessoa tá animada, e tá lá, e vai, e perde peso. E perde medidas. Só que isso se torna insustentável, porque é feito umas dietas muito agressivas. A pessoa exagera na dose de treino também. E aí ela perde, é claro, estava comendo um monte, e aí começa a diminuir agressivamente a comida, o corpo entende que, preciso eliminar coisa aqui. Só que vai perdendo gordura, vai perdendo músculo, é um emagrecimento insustentável. Logo ela desiste e aí, efeito sanfona. E fica nesse vai e vem, pele estica, flacidez aparece, né? É um caminhão de coisa ruim que acontece. Então, precisa fazer o alinhamento para o emagrecimento acontecer e preservar a massa muscular. Com certeza é possível, tá? Nos intervalos de uma série para outra, fazer aeróbico aumenta o emagrecimento? Isso aqui é o... Eu não vou jogar pra ti, guria. A gente bota comida, ração, empaçocada aqui da Emily, pra ela deixar a gente em paz durante um tempo. E congela, né? Congelamos e ela fica lambendo ali. Isso, fica ali bonitinha. Senão, atazana. Repete, por favor. Nos intervalos de uma série para outra, fazer aeróbico aumenta o emagrecimento? Fazer o aeróbico aumenta o emagrecimento. Não, no intervalo de uma série para outra. Entendi. É tipo fazer um treino conjugado, um circuito. Tem gente que adota essa estratégia aí, né? Pra a pessoa, durante o treino de musculação, para a série de musculação, vai lá e não para os batimentos cardíacos sempre elevados, faz o aeróbico, né? Só que, eu não utilizo isso com os meus alunos pelo fato de musculação ser a prioridade para o emagrecimento. Se eu sei que a musculação é a prioridade para o emagrecimento, quanto melhor for esse treino de musculação, melhor e mais rápido será esse emagrecimento. Logo, se eu coloco um aeróbico no meio desse treino de musculação, beleza, tô com o gasto calórico ali o tempo todo, digamos, elevado durante o treino, frequência cardíaca alta, show de bola quanto a isso. Só que a capacidade do meu aluno ou da minha aluna fazer um treino com o máximo de potencial é reduzida, porque ela tá ali querendo ou não, cansado. Então a prioridade é a musculação. Prioridade é a musculação. Aeróbico,
faz depois, ou em outro dia que não treina, se for o caso, tá? Não, eu particularmente, isso aí não faz parte da minha metodologia. Por entender que a musculação é a prioridade e eu, conjugando o aeróbico no meio, vou atrapalhar isso aí, né? Dá só essa falsa sensação de que, beleza, eu tô ali o tempo todo ativo, cansado. Mas eu sei que não é só durante o treino que o emagrecimento acontece. E se eu fiz um treino forte na musculação, eu tenho um corpo que está gastando calorias, muito mais calorias, depois do repouso, que é ali que a mágica acontece de quem está querendo perder gordura também. É nas outras horas, no dia seguinte, referente ao treino que eu fiz anterior, tá? É isso, gente. Ficamos por aqui, finalizamos mais uma live, vou deixar salva para quem chegou depois, certo? Abordamos aí sobre as diferenças de treino e alimentação para quem está querendo emagrecer ou ganhar massa muscular, ok? Assista a live, compartilhe com aquela amiga, aquele amigo. Se tu viu até o final, comenta também. Eu quero saber se tu curtiu o conteúdo, se tu já sabia de algumas coisas também, tá? Vou gostar de ler aí o teu comentário. Tamo junto, uma excelente quarta-feira aí para vocês. Beijos e abraços. Fui!